podemos ler, não estou vendo mais ninguém folheando a Bíblia, então vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto esperavam eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discursava na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que isso significa. Tendo os atenienses, todos os atenienses estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares fixados em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nós vivemos e nos movemos e existimos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos os homens se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós te ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar, irmãos. Senhor, a igreja está reunida para te ouvir, para se alimentar da tua palavra. Eu estou aqui como teu servo. Também preciso da tua bênção, da tua unção e da tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Meus irmãos, humildemente eu quero pedir que você não converse para não distrair quem está ao seu lado.
Tá bom? Por gentileza, preste muita atenção, porque o que você vai ouvir é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, você vai ter respeito, você vai ter atenção e você vai ficar com o seu coração ligado ao Senhor para que Ele fale com você. Amém? Meus queridos, o tema dessa meditação de hoje é: o arrependimento é uma ordem de Deus. Muito bem, o texto lido, ele fala de 3 cidades. Esse texto, esse capítulo 17 de Atos, não o texto lido, mas o capítulo, e eu sou apaixonado pelo livro de Atos, por ele ser um livro muito dinâmico, um livro de muito movimento, vai para aqui, vai para ali, cita um monte de cidades. E nesse capítulo especificamente é citada Tessalônica, Bereia e Atenas. O apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária, e lá em Tessalônica ele foi para a sinagoga, como era o hábito dele, e ele foi pregar Jesus e a ressurreição. E eu acho interessante a reação que as pessoas têm à palavra de Deus. Por exemplo, lá em Tessalônica, alguns creram, outros não. E já em Bereia, a reação das pessoas foi que elas foram examinar se aquilo que Paulo falava tinha procedência. E a gente pensa, muitas vezes, quando a gente não é bem informado, que quando fala que os bereanos foram examinar, a gente pensa que cada um tinha o Velho Testamento, mas não era assim não, irmãos. A Torá era assim, eu fiquei até imaginando, por exemplo, você vê um rolo de papel contact, A Torá era um rolo bem mais grosso que aquilo ali, e cada sinagoga tinha a sua. Não é como esse privilégio seu aí de ter a lei de Deus aí na sua mão, não. Então era muito caro para que todos tivessem acesso. Mas os bereanos foram examinar, certamente foram lá no templo, pediram a alguém, ou perguntaram para ver se tinha procedência o que Paulo falava. E como ali em Bereia houve um tumulto, queriam prender o apóstolo Paulo, porque devido ao sucesso do discurso dele, alguns judeus que haviam sido expulsos de Roma, quando Cláudio César era imperador, houve um tumulto lá em Roma por causa dos cristãos, e até tem um texto de Flávio Josefo que se refere a Cristo como Cristo. Houve um tumulto e expulsou os cristãos e os judeus de lá de Roma. Por isso que você vê aí essas pessoas nessas cidades gregas, eles se espalharam. Muito bem. Aí quando houve essa pregação de Paulo, provocou esse ciúme, essa inveja, e no caso aí de Bereia, o texto vai falar que assim eles queriam lançar a mão de Paulo, e os irmãos deram um jeito de tirar Paulo dali e mandar para onde nós vamos falar, para Atenas, capital da Grécia. Essas cidades fora de Atenas eram cidades mais interioranas, e Atenas era mais litorânea, mais perto da praia. Aí o texto fala isso. Aí mandam Paulo para lá, sem ninguém saber, e quando vão lá querer prender Paulo, eles descobrem que Paulo tinha sido preso na casa de um irmão chamado Jason, não sei como é a pronúncia exata. E aí quando eles descobrem isso, exigem que, já que Paulo foi hospedado ali, então Jason tem que pagar uma multa, um dinheiro. Isso está aí no texto de Atos 17. Então ele tem que pagar porque esteve hospedando Paulo. Você não estranha quando você vê incompreensão das pessoas com relação ao Evangelho. Isso não é uma coisa que acontece só na sua família ou nas pessoas que estão à sua volta. As pessoas têm dificuldade de entender o Evangelho. Então, diante disso, nós chegamos na cidade onde nós vamos fixar, que é a cidade de Atenas. O pastor falou aqui de Roma,
como uma cidade cosmopolita, né? E no ano de 147, logo após começar o Império Romano, Roma conquistou a Grécia. Então a Grécia se tornou uma colônia romana. Como o pastor falou de Roma como uma cidade, vamos dizer assim, uma capital política, mas a Grécia continuou com a influência cultural sobre o mundo. E aí o texto vai dizer, gostaria que você agora, eu vou fazer um pouco diferente hoje, quase como um estudo, a gente acompanhar o capítulo. Aí no versículo 4 eu falei que fala de dois povos, judeus e gentios, a quem Paulo pregou, e nesse capítulo, nos versículos 4 e 22, é a primeira vez em que é citado que pessoas da sociedade, as pessoas de um poder aquisitivo melhor, foram atraídas pelo Evangelho. Eu acho interessante porque 2 vezes isso aí é registrado. Então, o Espírito Santo quer falar algo com isso, diz que mulheres da alta sociedade começaram a se aproximar do Evangelho. Eu creio que Deus está dizendo que o Evangelho é a resposta de Deus para todas as pessoas. Amém? Às vezes a gente pensa, a gente vê o que aconteceu aí no Oriente Médio, a gente pensa, Deus tem raiva de árabe. Nada disso, irmãos. Abraão era árabe, Jó era árabe. Deus ama os árabes. Deus não ama o que aconteceu lá, mas as pessoas Deus ama. E quero te dizer que Deus tem salvado muitos muçulmanos. Amém? A igreja de Jesus, ela é formada por povos de todas as nações, tribos e línguas. Então, não vamos ser xenófobos, não vamos ter raiva de um povo, achar que um povo é melhor que o outro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas indo para a parte referente a Atenas, a palavra de Deus, depois de nós pensarmos nisso, né, que mulheres de várias das camadas sociais mais altas também se converteram, a gente entra no texto, onde diz que Paulo estava em Atenas, esperando Timóteo, que tinha ficado em Bereia. Enquanto Paulo estava ali, ele começou a andar pela cidade. E quando Paulo andava pela cidade, ele observou que tinha muitos ídolos, muitas imagens naquela cidade. E olhando ele atentamente, ele vai dizer aí para eles, que ele observou atentamente que tinha um altar específico onde estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E eu queria que você prestasse atenção que Paulo foi muito prudente quando ele vai começar a pregação dele. Paulo não chegou metendo os pés, chamando aquele povo de idólatra, de macumbeiro, de feiticeiro. Paulo começa o seu discurso no capítulo aí, dessa parte que a gente leu, com muita prudência. Ele fala assim, olha, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos. Paulo vai, assim, com muita sabedoria espiritual, a gente deve pensar que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, que Paulo estava cumprindo uma ordem do Senhor Jesus de levar o Evangelho a todas as pessoas. Ele estava ali orientado por Deus para fazer esse discurso. Então ele chega para aquelas pessoas e diz, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos, inclusive passando aqui eu vi no meio dos deuses de vocês, tem um aqui que está escrito ao Deus desconhecido. O que acontecia em Atenas, irmãos? A cidade tinha cerca de 30.000 deuses, e na crença deles, tem até muitos filmes aí que eu não quero citar não, mas tem muitos filmes que mostram essas coisas. Então tinha um monte elevado, onde tinha o Areópago, né, que o Partenon está lá até hoje, né, um templo de 70 metros por 30 por 14 de altura, que foi dedicado a deusa principal de Atenas.
Então tinha esse monte, nesse monte, na crença dos atenienses, moravam os 12 deuses principais, e o restante morava mais para baixo. Por exemplo, Poseidon habitava no mar. Então essa era a cabeça dos atenienses que Paulo vai mostrar o evangelho para eles. E esses deuses dos atenienses, eles tinham paixões humanas, eles se casavam, isso na crença deles, se casavam com pessoas, geravam filhos. Tem aí a lenda de Hércules, né, de um monte de histórias assim que você pode pesquisar. Então eles acreditavam que os deuses deles tinham essas paixões, tinham filhos com mulheres, eram vingativos, matavam quem discordava deles, punia. Era essa crença, é nesse panorama espiritual que Paulo chega em Atenas e olha a cidade, e o espírito de Paulo ficou assim, incomodado. Agora nem tanto, mas antigamente eu observava muito Niterói. Niterói é uma cidade muito dedicada a ídolos. Quase todos os pontos comerciais de Niterói tem lá no cantinho uma imagem, às vezes escondida. Por exemplo, você chega no mercado de peixe, está lá uma imagem, mas tem lugares que você não vê, mas tem lá a dedicação a um Deus, a uma imagem, a alguém. E Paulo vai usar o evangelho para, com sabedoria espiritual, desconstruir aquele entendimento errado. E é citado aí no versículo 18, que essa cidade ela era influenciada, Atenas ela era influenciada por duas filosofias erradas. Então, aí é citado que lá tinham um grupo de filósofos que eram chamados de epicureus e estoicos. O que isso quer dizer? Epicuro foi um filósofo que viveu no ano 323, no século 3 a.C., e ele pregava que, junto com o estoico, Epicuro, a pregação dele, que influenciava essa cidade, e você vai ver que isso tem muito a ver com os dias de hoje, era que a gente deveria viver dissolutamente. Então, veio uma vontade de roubar, eu vou lá e vou roubar. Veio uma vontade de mentir, eu vou lá e vou mentir. Veio uma vontade de ir para um bordel, eu vou para o bordel. Essa era o entendimento deles. Então vocês vejam que tem muito a ver com os dias atuais, não é isso? Eu faço o que me dá na telha. Os artistas falam muito assim: eu não tenho nada de que me arrepender. Já viu isso? Quem já ouviu essa frase? Tem nada que eu me arrepender, tudo que eu fiz foi certo. Então, essa mentalidade grega, ela permanece, irmãos, de que a vida deve ser vivida sem limite, sem regra. Esse foi o ensino de Epicuro. E o estoicismo, que surgiu na mesma época, ele já ensinava uma outra coisa, que Deus está nesse microfone, Deus está nesse acrílico, Deus está naquele ferro, Deus está nessa parede, Deus está numa árvore, Deus está numa imagem, Deus está no mar, tem a mãe natureza. É mais ou menos a filosofia kardecista, mais ou menos isso. Então Deus está em todo lugar. Uma vez eu estava caminhando ali no horto, eu moro ali do lado, e quando eu olhei, estava uma senhora abraçada com uma árvore assim, conversando com a árvore, como se aquela árvore tivesse assim vida espiritual. A árvore tem vida biológica, né? Ela cresce e tal, mas a árvore não tem reação. O ser humano não consegue reagir com a árvore. Não é certo eu conversar com a árvore. Mas esse era o ensino equivocado do estoicismo. Deus é a mãe natureza. Então, Deus está no mar, Deus está na lua, Deus está na cadeira.
era dentro dessa compreensão, e isso existe muita gente hoje com o mesmo entendimento equivocado. Aí, diante disso, Paulo vai, chamado por eles falam assim, o que esse tagarela está querendo dizer? Para muita gente que não entende o Evangelho, a gente é um tagarela. Os pregadores de Deus são tagarelas. E eu gosto de frisar e pensar que duas coisas me movem a pregar o Evangelho. A primeira é gratidão a Deus. Eu prego o Evangelho porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. E outra coisa que me faz pregar o Evangelho é o impulso que o Espírito Santo me dá para fazer isso. Então, a gente não tem permissão de Deus para chegar aqui e pregar a ideia humana, pregar o que eu acho, o que eu penso. Paulo mostra aqui nesse capítulo que existe uma divergência entre o Evangelho e o que a sociedade pensa e o que a sociedade faz. Então Paulo vai usar o Evangelho para desconstruir aqueles dois alicerces errados onde a cidade estava estabelecida, que era isso que eu expliquei, a ideia de que eu posso viver licenciosamente e a ideia de que Deus é tudo isso, é qualquer coisa. Deus não se importa, não fala nada. Deus é aquela cadeira ali, como eu frisei bem, não quero ficar repetitivo. Então Paulo vai começar o discurso dele falando para aqueles atenienses, isso está a partir do versículo 24. Paulo vai mostrar que Deus não é aquilo que os atenienses pensavam, mas como eu disse, se Paulo chegasse lá, com pé e mão assim em cima deles, provavelmente Paulo seria até apedrejado. Então o Espírito Santo levou Paulo, com muita sabedoria, a entrar na questão da crença equivocada deles. E no versículo 24, Paulo vai apresentar Deus. Olha aí para a sua Bíblia. Paulo vai falar de Deus, ele diz que Deus é o Deus Criador, Senhor do céu e da terra. Os deuses criados pelos homens, principalmente os deuses da Grécia, eles foram criados num tempo. Por exemplo, Zeus era o principal deus da Grécia, e quando Roma assimilou a cultura grega, Zeus passou a ser chamado de Júpiter, a quem foi dado o nome do maior dos planetas. Eu já disse aqui a vocês que os planetas todos têm nome dos deuses daquela época. A humanidade é influenciada por isso. Daí, irmãos, vem a questão da astrologia. Crente não acredita em horóscopo, crente não tem signo. Ele crê no Deus Criador do céu e da terra. Amém? Então Paulo vai dizer que Deus, ele não é um ser criado, ele vai dizer que Deus é o Criador e Senhor do céu e da terra. E assim parece que até daí esse momento, mais adiante um pouquinho, os atenienses estão prestando atenção, porque eles falaram: que ideia é essa que você está trazendo? Fala com a gente. Hein? Paulo vai dizer: olha, o Deus que eu anuncio para vocês, esse que vocês dizem que não conhecem, ele é o Criador do céu e da terra. No versículo 25, Paulo vai dar outra característica de Deus. Ele vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas, como se Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de mim, eu é que preciso dele. Tem até uma frase aí criada pelos evangélicos, muito certa, né? Deus sem mim é Deus, eu sem Deus não sou nada. Então Paulo está dizendo aí que Deus não é servido por mãos humanas. E ele, no versículo 26, ele vai continuar explicando que Deus formou o ser humano. Eu queria que você tivesse essa mentalidade que Davi fala no Salmo 139. Deus viu as minhas células quando eu era entretecido no ventre da minha mãe.
Deus formou você. Você é obra das mãos de Deus. É por isso que Ele te ama. É por isso que o diabo odeia você, porque você é a imagem de Deus. Deus formou você. Aquela célulazinha minúscula e foi se multiplicando de uma maneira que a gente não sabe explicar. Paulo explica isso para os atenienses. Deus formou o homem. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, não seja complexado, não deixa que nada bote você para baixo, porque você foi feito pelas mãos de Deus. E Deus diz lá em Isaías 49:15, na palma das minhas mãos eu tenho você gravado. Você está nas mãos de Deus. A igreja está nas mãos de Deus. A igreja nunca será destruída, porque Deus é o Criador da igreja. Você que foi formado no ventre da sua mãe, Deus colocou você na igreja. Não foi homem que te revelou a palavra de Deus, não foi carne e sangue, foi o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse aos apóstolos: o que dizem os homens que eu sou? E cada um disse uma coisa, e Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Quem revelou a você que Jesus é ungido, o Cristo, o Salvador, foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus. O seu coração foi iluminado pela palavra de Deus. É por isso que você sente aí alguma coisa dentro de você dizendo assim: olha, o que esse homem está dizendo é verdade, eu sou obra das mãos de Deus. Eu fui criado por Ele e para Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus é o Criador da sua vida. Eu queria que você deixasse isso ficar entranhado no seu coração. E toda a fé que envolve imagem, objeto, ela é uma fé espúria, estranha, ela é uma fé falsa. Paulo está dizendo com toda educação isso aqui aos atenienses. Deus não, ele vai continuar dizendo, Deus não pode ser representado por prata, pedra, ouro. Tem gente na nossa família que se a gente disser isso, ela, vamos dizer assim, vira bicho, zanga. Já vem ele, eu vou morrer na religião da minha mãe, eu aprendi assim, mas um dia eu aprendi que assim estava errado, e aprendi que o que a palavra de Deus diz é certo, e eu mudei meu modo de pensar. E Paulo vai continuar no versículo 29, dizendo então que Deus não pode ser representado por imagem de ouro, pedra ou prata. Diante desse entendimento, Paulo continua dizendo: e agora, Deus tem anunciado um dia em que com justiça irá julgar o mundo. Então, quando você ouve o Evangelho exige uma resposta. Jesus disse que a geração do tempo dele era, presta atenção nisso, talvez você já tenha lido isso e não tenha entendido, isso está lá em Mateus 11, 16 e 17. Jesus disse que a geração do tempo dele era uma geração que ouvia isso que você está ouvindo, que Deus é Deus Criador, que há um dia em que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Mas ele disse que essa geração é semelhante a quem está numa praça. E, por exemplo, os irmãos estavam aqui cantando e tocando, e eu fiquei observando, a maioria faz assim, ó. É ou não é? Irmã ali que entende de música, não é? A gente não, quando ouve o hino, a gente não faz assim? Não tem alguma reação no corpo? Jesus disse que essa geração, ela é como aquelas pessoas que estão na praça e passam uma banda e toca uma música e as pessoas ficam inertes.
não reaja àquela música. Jesus estava dizendo que o Evangelho exige uma reação. Você não pode ficar inerte quando você ouve o Evangelho. E Paulo fala para os atenienses: vocês têm que entender que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A ressurreição do Senhor Jesus, que sucedeu a morte dele por nós, ela exige uma resposta. Eu não posso ouvir o Evangelho e falar: é assim mesmo, mas eu vou continuar na janela, passando a mão na cabeça do meu gato. É assim mesmo. Não pode, tem que ter uma reação. A pregação do Evangelho tem que mexer com a gente, porque a pregação do Evangelho ela é acompanhada do testemunho do Espírito Santo. Você está ouvindo a voz de um homem fisicamente, mas espiritualmente o Espírito Santo está dizendo a você que há um dia de juízo por vir, que Deus deu certeza disso a todos, ressuscitando o Senhor Jesus. Então ele está dizendo aos atenienses que esse entendimento que Deus é criador, sustentador da vida, exige uma resposta. Que resposta é essa? O arrependimento. Ele diz que Deus determina, dá ordem a todo homem que se arrependa. O homem tem que se arrepender dos seus pecados, da idolatria, da indiferença. As pessoas precisam ser movidas, ter uma reação ao Evangelho. O dia que eu ouvi o Evangelho, meu entendimento espiritual se abriu, e uma voz disse assim: é isso que você precisa. A resposta para as suas necessidades é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa reação não é você chegar para o pregador e falar: olha, você foi muito abençoado nas suas palavras. Isso não quer dizer nada. A reação do Evangelho não é eu falar assim, só isso. Quem quer aceitar Jesus e você falar eu? Amém, se você disser isso no seu coração. Mas a reação do Evangelho que Deus espera é arrependimento. João Batista começou seu ministério dizendo: arrependei-vos. O Senhor Jesus começou seu ministério dizendo: arrependei-vos. Em Atos capítulo 2, quando Pedro estava ali, aconteceu aquele movimento do Espírito Santo, as pessoas falaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O tempo está se esgotando aqui para mim e para todos nós. Deus tem dado um tempo em que vai vir o juízo, e eu quero concluir dizendo que o planeta Terra está vendo o juízo de Deus. E o Apocalipse diz que vai chegar um tempo que o calor vai abrasar os homens, a tal ponto que eles vão amaldiçoar a Deus. E eu quero terminar contando uma história, porque talvez você pense que Deus não quer que você se arrependa. Deus passou seu tempo de se arrepender, e eu quero contar uma história que talvez, de tudo que eu falei, só isso fique gravado na sua mente. Existia um homem que tinha um filho, e você vai ligar logo lá em Lucas 15, na história do filho pródigo, e aquele filho se afastou da casa do pai, foi viver uma vida dissoluta, largada, como o filósofo aqui ensinou. E um dia, aquele filho mandou uma carta para o pai. Ele começou a se sentir mal por causa daquela situação que ele estava vivendo, e ele falou assim: pai, na esquina da nossa casa passa um trem, e lá, perto desse trem, nessa esquina, na nossa casa, no nosso terreno, tem uma mangueira. Então, pai, eu vou pegar o trem e eu vou me dirigir à minha casa. Se quando o trem chegar na esquina, eu ver um lenço branco amarrado
no galho daquela mangueira, eu vou saber que meu pai me quer de volta. E aquele filho pegou aquele trem e ele foi para casa. E quando ele olhou pela janela do trem, ele viu a mangueira. Ele viu que naquela mangueira não tinha um lenço branco, mas tinha centenas de lenços brancos. O Pai espera por nós. Amém? Deus espera que cada um de nós se arrependa. Tem lugar para você nos braços de Jesus. Se você se arrepende, os braços de Jesus se abrem para você e diz: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pastor, eu creio que o tempo foi suficiente. O que Deus colocou no meu coração, que chegue ao seu coração, saiba disso. Sempre que você se arrepende, os lenços brancos estão lá para dizer a você que você é bem-vindo. Amém? Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos do louvor aqui à frente, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Vamos cantar esse hino nesse momento, queridos.
instante, nesse momento, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos em Jesus